Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta terça-feira. Hoje tem novidades ao vivo para você que busca aprimorar suas habilidades no mercado de trabalho. Tem também assunto que interessa a criançada, viu, papai e mamãe? Em Salto, aulas de circo serão oferecidas de graça para as crianças da cidade. Mas antes disso e muito mais, vamos começar o dia com as notícias do trânsito. A partir de agora, toda a movimentação das ruas, avenidas e rodovias da região, a gente vai saber com o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Onde você está hoje? De capa, todo paramentado aí, esperando a chuva, Pedro? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Eu estou aqui na Avenida Dom Aguirre, na altura do posto do Corpo de Bombeiros do Jardim Santa Rosália. Eu estou de capa porque até agora há pouco estava garoando, né? E então é melhor colocar a capa de chuva. O trânsito nas principais ruas e avenidas de Sorocaba é normal para o horário sem pontos de lentidão. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui a Avenida Dom Aguirre, que é a principal avenida de Sorocaba, que tem o trânsito carregado nos dois sentidos. Tanto quem vai para a Praça Lions, o centro de Sorocaba, tanto no sentido contrário, quem segue para Castelinho. E essa fina garoa que eu mencionei, Fernando, é bom sempre lembrar aos motoristas para ter cuidado, né? Redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância para um outro veículo e cuidado nas curvas, nas frenagens, evitar poças d'água. E falando também sobre as rodovias, a chegada a São Paulo pela rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares e também pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, os motoristas só encontram lentidão na chegada a São Paulo por essas 4 rodovias. Nos demais trechos, tudo ok. Fernando. Legal, Pedro. A gente pode ver aí na parte de trás, aí atrás de você, as imagens do João Neto, que os carros que vão no sentido do Campolim, sentido centro Sorocaba, eles já estão com o farol baixo aceso, porque na maioria das vezes os carros vêm de rodovias e hoje o tempo está um pouco mais escuro, tempo fechado, daqui a pouco a gente vai inclusive falar da previsão do tempo. Portanto, outra dica importante, Pedro, para salientar aí o que você disse com relação à frenagem, andar um pouco mais com mais cautela no trânsito, é também deixar aí o farol baixo aceso em dias como esses. Tá bom, Pedro? Daqui a pouco a gente volta. Ok, Fernando. 850 quilos de maconha foram apreendidos no quilômetro 57 da rodovia Castelo Branco, em São Roque, nesta madrugada. De acordo com a polícia rodoviária, um caminhão era escoltado por um carro, o que levantou suspeitas dos policiais. A droga estava em um compartimento secreto do caminhão. 3 homens foram presos. 2 já tinham passagem por tráfico, contrabando, porte de arma e formação de quadrilha. A droga foi levada para a delegacia de São Roque. Os suspeitos já estão à disposição da justiça. Bandidos agem sem preocupação em plena luz do dia. Nesta segunda-feira, em Sorocaba, um assaltante foi baleado próximo a um ponto de ônibus. E quem presenciou a cena se assustou. Rodrigo Pereira da Silva, de 27 anos, foi preso em flagrante no centro da cidade durante essa segunda-feira. A vítima, um jovem de 16 anos. O estudante estava neste ponto de ônibus por volta do meio-dia quando foi abordado pelo assaltante. O homem roubou o celular da vítima e fugiu a pé nesta direção. O menor correu atrás do suspeito, que estava desarmado. Um policial militar apaisana que passava de carro viu a cena e atirou contra o agressor. Os disparos assustaram quem passava pelo local, como é o caso deste homem, que prefere não se identificar. No lugar que foi, na esquina de uma clínica, onde a gente sabe que, como eu sou morador ali próximo, sabe que tem muito movimento, hora de saída de escola, né? É um risco, né? O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado ao Hospital Regional e passa bem. A arma usada pelo policial era particular e foi recolhida. Segundo a Polícia Civil, ele não será afastado do trabalho. Para quem precisa pegar ônibus todos os dias, o crime choca. É triste, né? Fazer o quê? Essa situação que o brasileiro passa todos os dias, infelizmente. É perigoso, né? Porque a gente não tem segurança. A gente tem que sair de casa, já dar tchau para todo mundo, porque não sabe se vai voltar depois do trabalho com vida para casa, ou até mesmo com o que você saiu, até mesmo a roupa do corpo. Pois é.
e nunca perder a oportunidade de dizer que ama aquelas pessoas que estão próximas a você, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? E o dono de uma lotérica também foi baleado depois de reagir a um assalto no bairro Nova Sorocaba, em Sorocaba. Segundo a polícia, ele fechava o estabelecimento quando foi abordado por 2 homens armados. A vítima foi atingida por 8 tiros. Os suspeitos fugiram em uma moto. O comerciante foi socorrido, mas a polícia não soube informar o estado de saúde do homem. Foi preso mais um suspeito de participar da morte do subcomandante da Guarda Municipal de Mairinque, Laércio Lanes, e da esposa dele, Lindalva Prado Lanes. De acordo com a delegada que investiga o caso, Fernanda Ueda, o suspeito foi abordado no bairro Cidade Tiradentes, na capital. Ele teria apresentado informações falsas sobre a própria identidade e depois confessou que era procurado em Mairinque. O nome dele não será divulgado até que ele seja ouvido. O suspeito foi encaminhado ao DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, e deve ir para a cadeia de São Roque. 4 pessoas presas que teriam envolvimento no caso já estão presas. E de acordo com o último boletim médico da Secretaria da Saúde do Estado, João Vitor Lanes, filho do casal, continua na UTI, mas reage bem ao tratamento. Um homem e um adolescente foram presos em flagrante por roubar um supermercado em Sorocaba. Segundo a polícia, eles estavam armados e renderam o dono e funcionários do mercado, que fica na Vila Fiore. Os suspeitos tentaram fugir pela contramão da avenida quando foram detidos pela GM. Eles estão à disposição da Justiça. Agora são 7h12. A gente fala de mercado de trabalho. Estão abertas em São Roque as inscrições para cursos do Via Rápida Emprego, promovido pelo governo do estado. São diversas oportunidades e quem tem os detalhes para passar para nós agora é novamente o repórter Pedro Leão, que está ao vivo em Sorocaba. Pedro. É isso aí, Fernando. São cursos para confeiteiro, montador de móveis, operador de máquina, entre outros. Sobre esta boa oportunidade de qualificação profissional, eu converso agora com Juliana Bueno, que é chefe de divisão de cursos em São Roque. Juliana, bom dia. Quem pode participar? Bom dia. As pessoas que tenham no mínimo 18 anos de idade e a 5ª série do ensino fundamental. Que documentos são necessários? Bom, a pessoa, assim que fazer o cadastro no Via Rápida Emprego, ela vai receber um telegrama. Com esse telegrama, ela leva a cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, escolaridade, mais a carta na divisão de cursos profissionalizantes. Esses cursos são só para os moradores de São Roque? Isso, o cadastro é para os moradores, pois cada município tem o seu convênio. Mas caso não feche turma, pessoas de outro município serão chamadas também. E também tem uma bolsa auxílio. Exatamente. Para a pessoa estar acompanhando o curso, mesmo que ela esteja desempregada, a pessoa receberá um auxílio de R$ 210, mais R$ 150 de bolsa transporte e R$ 100 bolsa lanche. Qual que é a duração do curso? Cada curso tem uma carga horária, a partir de 160 horas, que é uma média de 2 meses. Ok, muito obrigado pelas informações. E para se inscrever e conhecer a relação completa de cursos, basta acessar o site www.viarapida.sp.gov.br. E ainda falando de oportunidades em São Roque, você vai ver agora as vagas de emprego disponíveis na cidade. Mais de 70 oportunidades disponíveis na cidade. Entre elas, há vagas para ajudante de carga e descarga, bombeiro civil, empacotador, essa exclusiva para pessoa com deficiência, farmacêutico, gerente de restaurante, padeiro, repositor, exclusivo para aprendiz, além de segurança pessoal. O Pátio de São Roque fica na rua Marechal Deodoro, número 193, no centro da cidade. O atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 4h da tarde. Olha, agora são 7h15. Os donos de autoescola em Sorocaba reclamam de um problema que tem enfrentado nos últimos dias. O local onde as aulas de moto são realizadas pode ser proibido de uso. Entenda melhor na reportagem de Renato Diniz. As aulas de moto são realizadas atualmente no terreno no bairro Mangal. O espaço foi doado pela Prefeitura ao SESI, que agora tem o direito de interromper o uso temporariamente, como aconteceu na última semana. A instituição usou a área para um evento e as aulas foram transferidas para um terreno no Jardim Siriema.
Alunos e instrutores reclamaram da falta de estrutura do local provisório. A gente fica meio que preocupado, né? Porque não tem banheiro, não tem local para beber água, não tem um local coberto, não tem segurança alguma, né? Lá tinha um labirinto que tinha as condições melhores. Agora, traz a gente aqui, num chão riscado. Este representante das autoescolas de Sorocaba afirma que as empresas foram avisadas em cima da hora. Na quarta-feira, uma pessoa que eu não sei exatamente quem é, chegou lá no local das aulas e avisou aos instrutores que eles iam usar o recinto na sexta para um evento o dia todo. Como o SESI vai usar a área, as aulas precisarão ser transferidas definitivamente. A exemplo do que aconteceu com o Feirão do Automóvel, que agora é realizado próximo ao Rio Sorocaba. A atual base para treinamento de motociclistas também é alvo de reclamações de alunos e instrutores. Os banheiros, por exemplo, estão em péssimas condições de conservação. Por isso, para alguns, a mudança é bem-vinda, se o novo local for adequado. É importante mudar, né? Que aqui é muito bagunçado. Se sair daqui para um lugar melhor, até que vai. Agora sair daqui para um lugar pior, que não tem sombra, não tem água, não tem banheiro, aí complica mais ainda. Quando eu comecei a dar aula em 2006, tinha faixa de umas 20 motos, porque todas as motos da autoescola são obrigadas a vir aqui. Hoje em dia, tem mais de 80 no mesmo espaço. Então, não se ensina a engatar a terceira marcha, a quarta, por quê? Porque o espaço não tem como. As atividades serão transferidas para o local onde funcionava um matadouro, no Jardim Brasilândia. O asfalto ainda não recebeu a sinalização e as automotoescolas ainda não sabem quando vão para lá. Nós precisamos que a Prefeitura e a Ciretran definam um local adequado para a gente poder ministrar as aulas de moto e efetuar os exames práticos de motocicleta também. E sobre a transferência de local, a Prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que ainda nesta semana haverá uma reunião com os representantes das autoescolas para que apresentem propostas de espaços para as aulas. A transferência oficial da área ao SESI ocorreu em março do ano passado. Também entramos em contato com a Ciretran e fomos informados que no máximo em 15 dias o problema será resolvido. Olá, bom dia para você que está chegando agora para acompanhar o Noticidade Manhã, 7 horas e 20 minutos. O São Roque Notícias desta terça-feira, dia 27 de agosto, traz o seguinte destaque. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, em São Roque mesmo, suspeita de estelionato. De acordo com a polícia, o homem teria roubado peças de lingerie de uma revendedora. Ele foi até a casa da vítima, na Vila Amaral, e disse para a mãe dela que era dono da empresa de roupas. E levou várias peças avaliadas em R$ 1.500, além de R$ 400 em dinheiro. Quando a vendedora chegou em casa, ela e o marido saíram à procura do homem, que foi encontrado na linha do trem próximo ao bairro Gabriel Pisa. Ao ver o casal, o suspeito deixou as sacolas e fugiu. A polícia foi avisada e conseguiu prender o homem em flagrante, que foi levado à delegacia de São Roque. Depois dos destaques da região, a gente vai à redação do SBT Manhã, na capital, para saber as notícias que começam a repercutir nesta terça-feira com Patrícia Rocha. Foi preso ontem à noite o quarto suspeito de atacar policiais numa comunidade no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na semana passada. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Paiva. Bom dia, Patrícia. Leonel Rosa de Souza, de 23 anos, foi abordado pelos policiais da comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, sem documentação e levado para a delegacia da Penha, onde foi identificado e preso. Contra ele, já havia um mandado de prisão por porte ilegal de arma, mas ele estava foragido. No final de semana, 3 outros suspeitos do ataque contra os policiais da UPP também foram presos. Nesse tiroteio, um menor de 12 anos também foi baleado. Prepare o guarda-chuva porque a terça-feira deve ser de tempo chuvoso na região. As imagens ao vivo de Sorocaba mostram o tempo nublado neste momento. A mínima na cidade será de 11 e a máxima não deve passar dos 17 graus. Veja como fica a previsão em outras cidades da nossa região. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 11 e 16 graus, mesma mínima para Jumirim. Jundiaí tem máxima de 19 e São Roque registra mínima de 9 e máxima de 15 graus.
7 horas e 25 minutos. Atenção, pais e mães da cidade de Salto, com filhos entre 5 e 13 anos de idade. Estão abertas inscrições para oficinas de circo, promovidas pela Secretaria de Cultura da cidade. E quem nos traz os detalhes das atividades que serão oferecidas, olha só, de graça, é novamente o repórter Pedro Leão, ao vivo. Pedro. São 80 vagas para crianças entre 5 e 13 anos e mais 20 vagas para adultos e adolescentes a partir dos 14 anos. Sobre este assunto eu converso agora com o secretário de Cultura de Salto, Marcos Pardim. Marcos, bom dia. Que técnicas serão ensinadas? Bom dia, Pedro, bom dia. Contorcionismo, magia, malabares. A única técnica circense que a gente não vai oferecer, até por uma questão de segurança, é o trapézio. E como se inscrever? No caso das crianças, pai, o responsável, se dirige à Secretaria da Cultura com o documento da criança e faz a inscrição. No caso do adulto, não precisa, acima de 14 anos, a própria pessoa pode se dirigir à Secretaria e fazer a sua inscrição. As inscrições, elas podem ser feitas na Secretaria de Cultura, que fica na Praça Antônio Vieira Tavares, número 20, no centro da cidade. As oficinas acontecem no dia 23, 24, 25 e 26 de setembro. E falando agora mudando um pouco de assunto, Fernando, nós estávamos aqui esperando a nossa entrada para falar com você, um ônibus quebrou aqui na Avenida Dom Aguirre. Ele quebrou um pouco antes de onde nós estamos nesse momento. Esse ônibus está aqui do nosso lado, o João Neto pode mostrar para o pessoal de casa que ele está parado, deu uma pane mecânica e agentes de trânsito da URBS precisaram empurrar o ônibus. Cerca de 5 agentes empurraram o ônibus e deixaram ele estacionado aqui para não impedir a entrada dos motoristas nesta ponte que dá acesso à Avenida São Paulo. A safra brasileira, no período de 2012 e 2013, bateu recorde de produção de grãos. De um ano para o outro, o plantio aumentou mais de 12%. E quem vende afirma que a procura pelos cereais também é cada vez maior. Todo mundo sabe o prato predileto do brasileiro, né? Arroz e feijão, né? Feijão, né? Feijão, arroz, essas coisas. Feijão normal, carioquinha, né? Isso é bom, mas não são apenas esses grãos que o pessoal gosta, não. Consumimos aveia, consumimos também a lentilha, o grão de bico. Nesta banca do Mercadão, em Sorocaba, os alimentos integrais não param mais de ser vendidos e o movimento aumentou bastante. Uns 10 anos para trás, eu acredito que já triplicou a venda. Não tem jeito, os grãos já fazem parte do nosso cardápio e por isso a produção deles não para de subir. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, só neste ano a safra já chegou a 186,15 milhões de toneladas. E o mais legal disso, eles fazem muito bem para a nossa saúde. Essa nutricionista atendeu nosso convite e veio até a banca da Dona Tereza para falar sobre os principais grãos. A aveia, ela é um excelente alimento funcional. Funcional por quê? Porque ele ajuda em algum problema de saúde, redução de colesterol. A soja, ela é um alimento essencial, assim, muito bom, principalmente que tem muitas pessoas que não comem carne, então elas substituem pela soja, porque tem proteína. Quinoa é muito interessante para quem está com vontade de perder peso. Ela pode ser substituída até pelo arroz. Mas a profissional lembra que tem a quantidade certa para ser consumida. Você precisa de 6 porções por dia de grãos. Todos esses alimentos, eles são funcionais, que quer dizer que ele ajuda na saúde da gente. E com toda essa divulgação e o consumo dos cereais, tem gente que agradece. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. Um ótimo dia para você e sua família. Saúde e sucesso!